Bem-vindos ao programa Flashes da História. 1889 marcou o início efetivo do pastorado do reverendo Eduardo Carlos Pereira à frente da Igreja Presbiteriana de São Paulo. No final do ano anterior, após sua eleição pela Igreja, ele havia feito sua última viagem ao antigo campo pastoral no sul de Minas. Esse foi o ano em que a Igreja de São Paulo recebeu o maior número de membros desde a fundação, 28 por profissão de fé e 9 por carta de transferência. Entre os novos membros estavam mais duas irmãs da conceituada família Barros, Adelina e Eugênia. Também Antônio Nogueira, irmão do reverendo Caetano Nogueira Júnior, e pai do futuro reverendo Rodolfo Garcia Nogueira. Seu sobrinho Sherlock Nogueira também se tornaria pastor. Vários dos arrolados eram de origem alemã e luterana. O trabalho evangelístico em Itanhaém e na localidade próxima de Gambelo prosseguia com entusiasmo. Nesse ano, a região foi visitada pelo presbítero Manuel da Costa e seu filho Guilherme da Costa, pelo pastor da igreja e pelo licenciado Benedito Ferraz de Campos. Houve algumas profissões de fé e batismos. Em 1890, sob a liderança do reverendo Eduardo Carlos Pereira, a Igreja Paulistana continuou a prosperar. Entre os novos membros estavam Dona Felicíssima de Campos Barros e sua filha Antônia de Souza Barros. Como vimos em outros programas, nos anos anteriores, várias integrantes dessa família já haviam se filiado à igreja. Também foi arrolada como membro a missionária americana Mary Vidal Kirk, que serviu as duas missões, da Igreja do Sul e da Igreja do Norte dos Estados Unidos, tendo trabalhado inicialmente no Colégio Internacional em Campinas. Em 1890, houve o falecimento de diversas pessoas ligadas à Igreja Presbiteriana de São Paulo, a começar do fundador da igreja, o reverendo Alexander Blackford. Ao deixar São Paulo no final de 1867, o missionário assumiu o pastorado da Igreja do Rio de Janeiro, onde permaneceu por quase 10 anos. No final da década de 1870, trabalhou em muitos pontos do Brasil a serviço da Sociedade Bíblica Americana. Nos últimos 10 anos de sua vida, dedicou-se ao trabalho evangelístico na Bahia e em Sergipe. Foi um dos fundadores e o primeiro moderador do Sínodo Presbiteriano. Faleceu em Atlanta, em 14 de maio de 1890. Nesse mesmo ano, também faleceram duas senhoras norte-americanas filiadas à Igreja de São Paulo. Pouco depois do reverendo Blackford, faleceu a professora Phoebe Thomas, que por muitos anos havia sido diretora do Jardim da Infância da Escola Americana e havia ido ao seu país por motivo de doença. No final do ano, veio a falecer em São Paulo Dona Susana Meigs Porter, mãe do reverendo William Kelvin Porter e sogra do reverendo John Rockwell Smith. Na véspera do seu falecimento, sua filha Ella Porter havia se casado com o reverendo Edmund Tilly, missionário metodista. 1890 foi um ano, ao mesmo tempo, de esperanças e frustrações para os protestantes brasileiros. Com a proclamação da República, no final do ano anterior, havia ocorrido a separação entre a Igreja e o Estado. A nova Constituição assegurava o ensino leigo nas escolas, a secularização dos cemitérios, o casamento civil, a plena liberdade religiosa e outras garantias. Todavia, houve também uma forte mobilização das forças católicas, visando neutralizar a nova ordem e manter os antigos privilégios da Igreja Romana,
o que resultou em um aumento da intolerância contra os protestantes. Assim, em 31 de maio de 1890, apenas 6 meses após o início do novo regime, foi criada em São Paulo a Liga Evangélica, com o objetivo de defender os direitos dos protestantes, assegurados pelas instituições republicanas, mas ameaçados pelos elementos clericais. A Liga era constituída pelos reverendos Edmund Tilly, Zacarias de Miranda, Eduardo Carlos Pereira, Dr. Horácio Lane e senhores Bento Ferraz, Gaspar Schleitler e Remígio de Cerqueira Leite. O motivo imediato tinha sido a expulsão do recém-ordenado reverendo Benedito Ferraz de Campos da localidade de Embaú, no Vale do Paraíba, por iniciativa do vigário local e das próprias autoridades civis. A Liga Evangélica entrou de imediato em atividade e logo saíram no jornal Correio Paulistano vários artigos em resposta a um sacerdote que atacava o protestantismo. Nesse ano, também ocorreram ações mais construtivas, como a criação de uma importante instituição social na cidade de São Paulo, por iniciativa dos presbiterianos. É o que veremos após um breve intervalo. Estamos de volta ao programa Flashes da História. A iniciativa a que nos referimos no final do bloco anterior foi a criação de um hospital evangélico. Em meados de abril de 1890, num dos salões da escola americana, houve uma reunião de membros da Igreja Presbiteriana, na qual foi apresentado o plano de criação do hospital. Da direção deveriam fazer parte 6 membros em plena comunhão com a referida igreja, que há algum tempo vinha formando um fundo para a execução desse projeto. Foi criada uma comissão para angariar sócios e constituir a sociedade, composta pelo Dr. Horácio Lane, reverendo Eduardo Carlos Pereira, presbítero Manuel da Costa, missionária Elmira Cole e Dona Maria Paz de Barros. Em 11 de agosto, foi realizada na escola americana a segunda reunião sob a presidência do pastor da igreja, secretariado pelo presbítero Manuel da Costa. As pessoas presentes que assinaram a ata foram consideradas os sócios fundadores, num total de 20. Além de diversos presbiterianos, havia agora vários ingleses e alemães representantes das comunidades luterana e anglicana. No dia seguinte, foi eleita a mesa que publicou uma circular apelando por recursos para a aquisição do terreno e a construção do edifício. Uma das razões alegadas para a fundação do hospital era o constrangimento a que estavam sujeitos os protestantes na Santa Casa de Misericórdia. O hospital projetado deveria ser interconfessional e não sectário. A mesa diretora ficou assim constituída: presidente, H. Trost, cônsul alemão; vice-presidente, reverendo Eduardo Carlos Pereira; secretário, C. C. Tompkins e tesoureiro, Manuel da Costa. Outros fundadores, ligados direta ou indiretamente à Igreja Presbiteriana, foram o Dr. Inácio de Mesquita, Dona Elisa de Souza Barros e Mesquita,
Remígio de Cerqueira Leite, Ernesto Caperan e Gaspar Schlittler. O fato é que houve predominância de elementos estrangeiros na criação do hospital, nem todos membros ativos de igrejas evangélicas. Com o passar do tempo, a direção ficou a cargo dessas pessoas, ao contrário do que aconteceu com o Hospital Evangélico do Rio de Janeiro, em que predominaram os elementos protestantes. Assim sendo, o nome inicial proposto para a instituição de São Paulo foi mudado para Hospital Samaritano, mais condizente com os objetivos abrangentes da associação. Os estatutos diziam que todos seriam aceitos, sem distinção de credo e nacionalidade. A Assembleia, de 11 de agosto de 1890, teve bons resultados. No ano seguinte, o Dr. Guilherme Gustavo Krug, um engenheiro e construtor alemão, doou o terreno da rua Conselheiro Brotero, esquina com o Dr. Veiga Filho, no novo bairro do Higienópolis, junto ao aprazível Vale do Pacaembu, então quase desabitado. Apesar da mudança da identidade prevista para a instituição, os presbiterianos tiveram a satisfação de ser os primeiros idealizadores do Hospital Samaritano, que até hoje presta valiosos serviços à cidade de São Paulo. Em 1891, foram arrolados muitos novos membros na Igreja Presbiteriana de São Paulo. Alguns deles merecem destaque. Maria Luísa Paz de Barros era filha de Dona Maria Paz de Barros. Casou-se com o tenente-coronel Edmundo Wright, da Cavalaria da Força Pública, filho de pais ingleses. Anos depois, foram residir na Inglaterra, vindo o tenente-coronel Wright a morrer combatendo na Primeira Guerra Mundial. Franklin do Nascimento tinha vindo estudar na escola americana e se tornaria pastor. Outro membro arrolado em 1891 foi o paraibano Joaquim Alves Correia, que tinha vindo para São Paulo em 1888. Tinha em mente preparar-se para o ministério e chegou a fazer alguns estudos na escola americana, mas acabou fazendo carreira na Caixa Econômica Federal. Foi redator da imprensa evangélica, que voltava a ser publicada em São Paulo, e colaborou por muitos anos com o periódico O Estandarte. Contribuiu amplamente para a causa evangélica. João Veríssimo de Paiva era funcionário dos Correios e veio a ser presbítero da igreja. Logo passou a escrever nos jornais Imprensa Evangélica, O Evangelista e O Estandarte. Foi muito atuante no trabalho de evangelização como pregador. Isidro Bueno Júnior, filho do presbítero de igual nome, prestou muitos serviços à igreja como membro da mesa administrativa e exerceu vários encargos. Serviu ao Hospital Samaritano e ao jornal O Estandarte, do qual foi dedicado tesoureiro por muitos anos. Entre os novos membros de 1891 estavam 3 norte-americanos. J.L. Underwood trabalhava na escola americana. Mais tarde, retornou ao seu país, foi ordenado pastor e trabalhou em Porto Rico. Foi mais um dos muitos filhos da Igreja de São Paulo a abraçarem o ministério. Margaret Scott foi professora da escola americana por muitos anos. Myron Clark foi um introdutor da Associação Cristã de Moços no Brasil. Mais tarde, se tornou presbítero da Igreja do Riachuelo, no Rio de Janeiro. Casou-se com uma brasileira, Francisca Pereira de Moraes, irmã da segunda esposa do professor Remígio de Cerqueira Leite. Serviu na Primeira Guerra Mundial e esteve por algum tempo em Portugal. Entre as instituições da Igreja de São Paulo estava a União Evangélica, a Agremiação de Moços,
Sua primeira diretoria, em 1891, ficou assim constituída: Joaquim Alves Correia, presidente; Manuel de Camargo, vice-presidente; Antônio Nogueira, primeiro secretário; Davi dos Santos, segundo secretário; Laudelino de Oliveira, secretário correspondente; Luiz da Silva, tesoureiro. Em 1889, os moços haviam lançado um jornalzinho, O Certamen. Em 1890, O Arauto, que depois passou a ser o órgão da União Evangélica. Em setembro de 1891, realizou-se em São Paulo a segunda reunião do Sínodo Presbiteriano, sendo eleito moderador o reverendo Miguel Torres. Em substituição ao reverendo Blackford, que havia falecido no ano anterior, foi eleito professor do futuro seminário o reverendo Thomas Jackson Porter. Também foi eleito o primeiro professor nacional, sendo escolhido o reverendo Eduardo Carlos Pereira, que há tempos se preocupava com a formação de um ministério bem preparado. Myron Clark apresentou ao Sínodo seus planos de organização das associações cristãs de moços nas principais cidades do país. Como já foi dito, nesse ano, em maio, voltou a ser publicada em São Paulo a Imprensa Evangélica, jornal missionário da Junta de Nova York, tendo como redator-chefe o reverendo Carvalhosa e como gerente Joaquim Alves Correia. Dentro em breve, esse valioso periódico encerraria sua carreira de quase 3 décadas. A Revista das Missões Nacionais, que fora transferida para São Paulo com a vinda do reverendo Eduardo, passou a ter como gerente Manuel de Camargo, que foi pastor metodista e presbiteriano. Nessa época, a Escola Missionária de São Paulo estava passando por profundas transformações. É o que veremos no próximo programa. Se você deseja informações adicionais ou quer oferecer alguma sugestão, entre em contato conosco pelo e-mail flechesdahistoria@mackenzie.br. Até o próximo programa.